Inicial agora a todos e todas, espero que estejam bem, com saúde. A gente brincou, né, que a sexta-feira 13 estava tentando impedir aqui a nossa aula, né? Mas que bom que vocês são pacientes e o professor Gasparim é um querido paciente também, né? E deu tudo certo. Então, nós vamos iniciar, que nós já estamos um pouquinho atrasados, né? Então, vamos iniciar. Professor Gasparim, seja bem-vindo novamente e desejo a todos e todas uma excelente aula. Um grande abraço. Vamos lá, então, professor, a palavra é sua. Tá bom. Muito obrigado, Eliane, e eu cumprimento todos vocês, professores e professoras, que estão me ouvindo nesse momento, e peço desculpas também porque a minha tecnologia ainda é primária e não consegui me desvencilhar dos possíveis empecilhos. Mas, se estão me ouvindo, está me ouvindo, Eliane? Então, se está ouvindo, se vocês estão me ouvindo, vamos trabalhar, apesar da fumaça, apesar da rinite alérgica que me ataca há alguns dias, e ontem, anteontem e hoje, estou me recuperando, estou vivo, mas está muito, muito difícil. Todavia, é possível conversar enquanto a boca se abre, a gente conversa. E eu gostaria de iniciar o nosso trabalho hoje, pensando um pouco naquilo que nós concluímos no encontro passado e percebendo que, dentro da pedagogia histórica crítica, quando nós trabalhamos com o processo como um todo, a impressão que dá é que a gente não vai chegar à sala de aula, porque nós falamos em globalidade total, depois em prática social ampla, prática social restrita, mas, no fim das contas, o professor quer saber como ministrar uma aula, porque uma aluna do curso de enfermagem, de medicina, pode ser de qualquer corrente política, mas quando vai me aplicar uma injeção, eu quero que ela faça bem feito aquilo que ela aprendeu e que aplique de forma adequada uma injeção de acordo com as normas técnicas e de acordo com o paciente, não importa a corrente política, vamos dizer. Mesma coisa quando nós falamos em sociedade atual, falamos em prática social, parece que às vezes nós estamos fugindo do conteúdo. Não, é exatamente o contrário. Acho que o conteúdo que nós ensinamos e aprendemos até hoje é coerente, mesmo que hoje possamos dizer que existem muitos outros modos, muitas outras formas de trabalho e de tecnologia que nos ajudam a sermos melhores professores, melhores profissionais, a gente tem que aproveitar, não podemos descartar. Todavia, se a sociedade sobreviveu até hoje com esses recursos que ainda nós temos e que às vezes julgamos ultrapassados, eu creio que nós estamos num caminho certo. Por quê? Se a sociedade se altera, muda, se transforma, a educação também tem que se transformar. A educação também tem que, eu diria, caminhar dentro das possibilidades que nos são dadas para que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma possível, mas dentro dos limites que nós temos. E quando falamos em limite, significa que o nosso trabalho ele se dá, ele se realiza, se concretiza em sala de aula. E dentro da sala de aula, nós temos os nossos problemas, os nossos limites, as nossas possibilidades, as nossas garantias e, ao mesmo tempo, as nossas fragilidades. Até porque, no tempo em que o professor detinha todo o conhecimento e os alunos iam à escola para aprender porque não sabiam, hoje nós temos uma realidade um pouco diversa. Os alunos, muitas vezes, vão à aula porque sabem, e eles sabem. Poderão não saber o conhecimento científico que eu vou lhe transmitir, que eu vou trabalhar com eles, mas eles têm conhecimento, eles têm a noção, eles têm a vivência. Poderão não saber o conhecimento científico ou então o que significam os termos científicos que nós usamos e cada um tem os próprios dentro da realidade, dentro do conteúdo que ministra.
Mas os nossos alunos que vão para a escola, desde a criancinha que não sabe ler, a gente diz, vai à escola para aprender as coisas. Mas ela já sabe um monte de coisas. Vai à escola para aprender a falar português, ela já fala português, alemão, italiano, conforme a região e conforme o país. Então, ninguém começa do zero na sala de aula. Todavia, nós, professores, temos que tomar como ponto de partida o conteúdo científico, o mais desenvolvido, aquele que está mais presente, aquele que está hoje dentro da sociedade, e é com ele que nós vamos trabalhar. Quando digo conteúdo científico mais desenvolvido, não são descartados os clássicos. Clássicos não são as coisas antigas, não são aqueles pensamentos ou aquela, vamos dizer, vivência que nós dizemos está fora de moda, está ultrapassada. Clássico é aquele que sobrevive ao tempo e nos ensina hoje. Então, nós temos que trabalhar os conhecimentos históricos, científicos, culturais, filosóficos, religiosos, artísticos, no tempo de hoje necessário para o tempo de hoje. E é com isto que nós vamos trabalhar. Para isso, nós precisamos de um processo didático. Podemos chamá-lo de didática. Dentro da nossa proposta, nós temos a didática da pedagogia histórico-crítica. É interessante observar que este livro, esse trabalho que eu publiquei, ele foi escrito na década de 90, entre 1990 e 2000, 2001, 2002, quando foi publicado. De lá para, naquele momento, a pedagogia histórico-crítica estava em seus inícios ainda. E eu fiz o trabalho dentro daqueles limites, inclusive com o prefácio e a autorização não, com a orientação do próprio professor Saviani. Ocorre que a pedagogia histórico-crítica ela correu e avançou, e o meu livro de didática não foi atualizado de acordo com essa nova vivência. Não é que ele não valha, ele vale, mas nós temos que ser capazes também, e eu primeiro, de olhar um pouco para frente e ver que precisamos alterar. Mas, de qualquer forma, a pedagogia histórico-crítica e sua didática parte do conhecimento mais desenvolvido para a sociedade hoje, que são os conhecimentos científico-teóricos que nós vivemos hoje, mas também os conhecimentos clássicos. Se nós temos hoje grandes edifícios, enormes, com centenas de metros e centenas de apartamentos, todos nós nos encantamos pela beleza, vamos dizer assim, apelo à beleza e à contemplação que eles nos oferecem. Mas nós pensamos todos os dias nos fundamentos desses prédios. Os fundamentos estão escondidos e pouco importante eles recebem, a não ser se o prédio inclina ou treme, mas nós acreditamos que eles são bons. Os fundamentos são os clássicos, que estão lá sustentando o nosso fazer, a nossa beleza, o nosso prédio hoje. Então, não se descarta o atual e o histórico, até porque, em princípio, os conhecimentos históricos não se desatualizam. Por quê? Porque são históricos. O que é histórico, não é nem velho nem novo, é histórico. Ah, mas esse livro está desatualizado, esse mapa está desatualizado. Eu lembro quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou a se desfazer. Numa aula em que eu trabalhei num curso de geografia, os professores queriam queimar os mapas da Rússia e dos países socialistas. E por quê? Porque hoje não é mais essa a realidade. Hoje nós temos que fazer novos mapas. Eu disse, não queimem os mapas. Eles são históricos. Eles têm que ser aprendidos como históricos. Era assim. Hoje mudou.
mas não se joga fora a história porque tem outra visão. Então, o histórico não se desatualiza, ele é histórico. Pode acontecer que haja algo melhor, então aproveite o melhor, mas não jogue fora o antigo, o histórico, porque o histórico é eternamente histórico, é o que é. Uma vez dito, não será mais redito da mesma forma. Então, considerar os conhecimentos históricos hoje significa ser capaz de a gente tomar o conhecimento necessário hoje. Qual é o conhecimento que o nosso educando deve ter em termos de conhecimentos, conteúdos clássicos e atuais? Essa é a pergunta básica. Então, nós, professores, selecionamos o conhecimento. Selecionamos os conteúdos que devem ser, os componentes que devem ser ministrados dentro de cada curso. E listamos nosso programa do projeto político-pedagógico, podemos dizer, nós temos dentro dele as áreas de conhecimento, temos as disciplinas, temos as referências, e nós programamos, nós fazemos o nosso programa, eu diria, o nosso projeto de trabalho. Eu gostaria de deixar bastante claro que, quando eu me refiro ao projeto de trabalho, não entendo que a cada aula você tem que fazer um projeto de trabalho. Não. Eu diria que professores iniciantes, professores que têm um cuidado maior, não importa se são iniciantes ou não, têm o seu plano de trabalho. Mesmo que você não escreva o seu plano de trabalho, mesmo que você não o realize concretamente, fisicamente, pedagogicamente, mas você sabe o que você vai ministrar e sua sequência. Então, isto é o que nós precisamos fazer por meio de uma metodologia, por meio de uma didática que me encaminhe para este trabalho. Eu diria que quem decide o que se deve aprender hoje não é o aluno. Porque o aluno pode ter ideias, pode ter vivências, pode ter conhecimentos. Porém, o conhecimento sistematizado, quem vai transmiti-lo ao aluno é o professor. Então, na verdade, o nosso plano de trabalho, ele é sempre feito, elaborado, pensado num determinado aluno, num determinado grupo de alunos, num determinado ano de sequência, numa determinada série, numa determinada área do conhecimento, numa disciplina específica. Mas somos nós, professores, diante das necessidades sociais, que decidimos o que é necessário socialmente hoje. Às vezes, nós, professores, sabemos bastante conteúdo, mas nem sempre podemos ministrar a disciplina que nos é dada, oferecida dentro da nossa área de conhecimento. Por isso, muitas vezes, nós também ficamos meio perdidos. Por quê? A minha tese de doutorado foi sobre tal assunto, então eu domino bem esse assunto, mas não é específico da disciplina que me foi atribuída. Então, eu tenho que ser capaz de adequar o meu conhecimento para esta nova realidade, para este novo saber, esta nova composição da grade curricular ou da distribuição dos encargos escolares. Mas, eu diria, o ponto de partida da didática não é a minha aula com os alunos presenciais. A minha aula se inicia com o plano de trabalho do professor. Eu vou partir da realidade bem simples para que a gente possa entender de uma forma mais adequada. E até peço desculpas porque os exemplos que eu tenho de trabalho são mais relacionados a crianças, e vocês trabalham com gente adulta. Mas eu pediria o favor de vocês, transponham os conhecimentos que eu vou explicitando para a área de vocês e vejam como isso pode ser feito, como isso pode ser aprendido e transmitido por vocês junto aos seus educandos. Eu diria que a minha fala não desautorize o trabalho que vocês fazem,
que a minha postura não diga agora eu vou começar a dar aula porque aprendi. Não, você já sabe dar aula. Todavia, se a minha fala ajudar, aproveite. Se não fizer mal, mas se fizer mal, critique e mostre o outro lado. Você sabe que crítica significa julgamento, significa julgar. Então, julgue o trabalho que estou fazendo, que estou apresentando, e veja se ele é coerente com a sua área de conhecimento, com a sua proposta de trabalho. Mas eu diria, não se desfaça daquilo que você faz, porque isso é seu, isso é histórico. Todos nós somos históricos. Nós não jogamos fora o passado nosso biológico, porque eu sou assim. Eu mudei, cresci, mas eu sou o mesmo. Ao nascer, me deram o nome de João Luiz Gasparim. Aos 83 anos, sou João Luiz Gasparim da mesma forma. Não posso me jogar fora, não posso dispensar o meu histórico, com bem, com mal, com vitórias, com retrocessos, com problemas. É isso que nós temos. Então, eu diria, vocês sabem dar aulas, parabéns. Se a minha fala ajudar, aproveite. Por quê? Porque eu vejo da seguinte forma: o nosso fazer docente, ele é a profissão. E é uma profissão altamente digna, poderá não ser remunerada como nós gostaríamos. Se me permitirem, vai ser muito difícil vocês ficarem ricos com o salário que nós, professores, recebemos. Mas é possível viver. Não nos comparemos aos que têm menos sorte ou menos estudo. Comparemos-nos a nós mesmos com pessoas que estão lutando para manter e melhorar a própria profissão. Mas, se eu perguntar assim, essa pergunta creio que eu já fiz no encontro passado. Qual é o método, qual é a didática que você usa? Você usa sempre a mesma em todas as aulas? Se você leciona há muitos anos, você alterou o seu modo de ensinar hoje? Se nós tomarmos os alunos, por exemplo, de 30 anos atrás, alunos de universidade, será que os nossos jovens hoje são da mesma forma, com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, com o mesmo fazer social? Eu diria que os tempos mudaram não por causa da escola, nem pela escola, mas mudaram também com a escola. Então, nós temos que respeitar também o processo evolutivo da sociedade e, necessariamente, da escola. Se vocês tiverem ali a mão, já vou dizer o quê, mas eu gostaria de começar assim um pouco de forma diferente. Será que nós temos o nosso método, nossa didática, o nosso processo de ensino-aprendizagem sempre bem instituído? Nós temos um método, temos um caminho, temos clara consciência do trabalho que fazemos, de acordo com a filosofia tal, de acordo com a necessidade tal, de acordo com a psicologia, a sociologia, a didática, o ensinar e o aprender de forma participativa. Mas, vejam, vocês que moram perto do mar, ou quem foi à praia, ou quem viu no rio um barco andando. Os navios, os barcos têm o seu caminho, têm a sua rota, têm o seu método de ir. Tem a bússola que orienta, tem os instrumentos hoje mais aperfeiçoados que orientam. Eu diria isso seria o método. Mas o caminho do barco, ele o faz à medida que ele anda na água.
E se ele passar 2 vezes no mesmo rio, ou no mesmo lago, ou no mesmo mar, ele não vai repetir a mesma viagem, porque outro é o caminho que ele faz, ainda que a rota seja a mesma. Uma rodovia daqui para Florianópolis, eu diria, é um método, a grande via. Esta é a melhor via que tem, apesar dos pesares e das quedas de barreiras e dos acidentes. Mas é uma grande rota, é um método. Mas o caminho, quando eu for para lá, eu o faço por terra, por exemplo. Posso ir de ônibus, posso ir de van, posso ir de carro, mas eu faço o meu caminho. E se fizer uma vez e fizer outra vez, a segunda vez não será mais a mesma do que a primeira. Mas a rodovia é a mesma, sim, mas o caminho meu é único. Eu nunca mais vou fazer o caminho de antes. Caminho pela mesma rodovia, mas eu tenho outras necessidades, outros veículos que vêm, que vão, outros problemas de carro, de óleo, de pneu, de motor, de tudo. Então, nunca se faz 2 vezes a mesma coisa. Por quê? Não, mas eu ministro aulas para 3 turmas do mesmo nível. A minha disciplina serve para 3 turmas, portanto, faço um plano só. Parabéns, não precisa fazer 3 planos. Só que você vai mostrar, vai ministrar 3 aulas diferentes, porque os alunos são diferentes, o curso é diferente, os interesses são diversos, e você ministra aquele conteúdo. Não, mas hoje foi assim, amanhã que é uma outra turma, mas é o mesmo conteúdo. Não importa. Você muda. Por quê? Porque essas realidades são diferentes. Então, a gente tem que ser capaz de se reinventar a cada dia, a cada aula, a cada momento. Temos que preparar as aulas? Com certeza. E o aluno sabe se nós estudamos, se nós preparamos ou não. Mas o que sobra da sua didática, então? Um poema de um espanhol, Antônio Machado. O poema se chama Cantares. Eu vou ler só 2 estrofes desse poema Cantares. Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar. Passar fazendo caminhos sobre o mar. Eu pergunto antes de continuar: sobram caminhos no mar? Depois que o barco passou, o que sobra? Continua. Caminhante, podemos dizer, professor, caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho. E ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho. Somente sulcos de espumas no mar. Talvez, às vezes, a gente poderia completar esse poema do espanhol com o nosso José. E agora, José? O fogo apagou, a água acabou, eu estou sem Maria, estou sem método. Não, você tem um método. Mas o nosso viver é caminhar. Uma pergunta que vocês não precisam responder agora, mas no último encontro eu vou pedir que vocês tentem responder. E responda por você mesmo. Você, como pessoa, se julga, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Se julga comum ou incomum? Como pessoa, não como profissional. Você, como pessoa, se julga comum ou incomum?
Pode responder depois. Mas a pergunta que eu quero que vocês respondam também é a seguinte: como professor profissional, você se julga comum ou incomum? Que profissional eu sou, eu, Gasparim? Será que sou comum? Será que sou incomum? O que me caracteriza como pessoa comum? E o que me caracteriza como pessoa incomum, não comum? Mas depois a gente vai ver as respostas que vocês deram. Eu gostaria, se vocês tiverem à mão, aquele esquema que nós começamos a trabalhar no encontro passado, que era plano de trabalho. Aquela folha que tem aquela tabela inicial, e depois tem os exemplos que são tratados adiante. Mas, se quiserem acompanhar, sempre vamos lembrar que a prática social global é ponto de partida e, ao fundo, como ponto de chegada. E dentro do nosso quadro, sempre, permanentemente, a prática social está presente. Então, não se sai da prática social quando nós estamos ministrando uma aula. A gente diz, bom, aqui na aula é assim, mas lá fora, na prática social, gente, a prática social está dentro da aula. Você é histórico, você carrega a prática social dentro da aula. Seus alunos são históricos, não são neutros, não são insossos, eles são gente, tem história. Então, a prática social, ela vai conosco o tempo inteiro. Só retomando. Então, primeiro, naquelas quadrículas, prática social escolar, ao meio a teoria, e do outro lado direito, prática social extraescolar. Só que tudo é prática social. E a prática social escolar não é fora da prática social, ela é prática social. Vocês que estão me ouvindo estão numa prática social, ainda que individual, no sentido que vocês estão em casa, ou estão em uma instituição, mas não estão numa sala de aula. Mas é prática social. Nós vimos, depois, síncrese, que é aquela visão que o aluno tem do conhecimento que ele já viu, o senso comum, o cotidiano, ele tem. Nós fazemos análise, enquanto professores, por meio do conteúdo científico, e fazemos uma junção do conteúdo cotidiano com o conteúdo científico. Eu diria o seguinte: o senso comum, o cotidiano, não é objeto de ensino na sala de aula. Não ensinem aquilo que os alunos já sabem, porque senão eles perdem tempo, e vocês também, e eles não prestam atenção. Ensinem aquilo que eles desconhecem. Por isso que nós trabalhamos, analisamos por meio do conteúdo aquilo que os alunos sabem, porém, não desconsiderem aquilo que o aluno já sabe do jeito dele. Não cobre conhecimento científico se você ainda não explicitou conhecimento científico de forma estruturada, de forma curriculada, de forma sistematizada. Aí nós temos, então, a síncrese, análise e síntese. O empírico, que é aquilo que o aluno sabe, é aquilo que o aluno vê. É o cotidiano, o imediato, o próximo. Joãozinho, o que é água? Água é para beber. É aquilo que ele sabe. Precisa explicar para uma criança o que é água, se ela toma banho todo dia, se ela se molha, se ela vai no rio, vai na praia e se molha. Não precisa explicar o que é água. É o empírico, aquilo que você vê, se ouve, aquilo que eu sei. Água é água, ponto, acabou, por que tem que explicar? Mas esse empírico, que é o visual, que é o contato, que é aquilo que nós vemos, olhamos, tocamos, pensamos, porque o empírico também é pensamento, mas de uma forma comum, que não é aprendida na escola, porque a escola não se preocupa com o cotidiano. Não se ensina o cotidiano para as crianças, para os jovens, para os adultos na escola. A escola parte a coluna do meio ali, o abstrato. O que é o abstrato? O conteúdo. O conteúdo nós listamos, item 1, item 2,
unidade 1 com subit 1, 2, 3, unidade 2. Então, isso é o abstrato. E o abstrato, o científico, em princípio, ele contradiz o cotidiano. O científico não joga fora o cotidiano. O científico diz, aquilo que você sabe, sabe. E aquilo que eu sei de forma sistematizada, vou apresentar para você. Não para jogar fora aquilo que você sabe, mas para que você aprenda que existe outra dimensão. Essa outra dimensão é aquilo que a ciência vai explicar, que o conhecimento científico da área específica de cada conhecimento, de cada um, e é isso que vai ser explicado. É o abstrato. Não, mas na escola a gente trabalha também com o concreto, com os alunos, faz trabalho de grupo, fazem desenhos, pesquisam, claro, mas pesquisam aquilo que eles não conhecem, porque já foi pesquisado. Aliás, é raro que alunos do ensino fundamental, do ensino das crianças, das primeiras séries, façam grandes descobertas científicas, porque as descobertas científicas exigem trabalho, dedicação, estudo, muito dinheiro, muito tempo. Então, o abstrato é a teoria, porque ele já tem a prática. O imediato ele já tem. Então, nós temos que apresentar, eu diria, a teoria como se fosse um retrospecto, um retrovisor, uma luz que ilumina retroativamente aquilo que o aluno já sabe e leva para a escola, que a escola não vai ensinar porque ele já sabe. Se ele já sabe que água é para beber, não precisa explicar para ele, para a criança ou para o aluno, que a água é para beber. Mas podemos explicar que é preciso ter cuidado que nem todos usem o mesmo copo, porque pode contaminar um que está com gripe, outro que está com dengue, outro que está com outra doença, pode contaminar outra pessoa. E numa instituição de ensino superior, num curso de pedagogia, em que a campanha do ano entre os alunos foi arrecadar dinheiro para comprar um copo portátil para cada aluno do curso, para que cada um tomasse a sua água e levasse o seu copo. É uma iniciativa simples, mas que mostra um pouquinho os cuidados que temos que ter. Portanto, o abstrato é aquilo com que a escola trabalha. Por isso, nem sempre é fácil. A criança quer ver, quer tocar, quer experimentar, mas o que adianta para a criança saber que a água é H2O? O que acrescenta para ela quando ela está com sede, quando ela está com vontade de tomar banho, quando precisa lavar as mãos? Mas a ciência é isto. A escola trabalha com essa. Por isso que as nossas aulas nem sempre são muito agradáveis para os alunos. Mas nós temos que ser capazes de envolvê-los de tal forma, mostrando que aquilo que eles já conhecem é muito importante. E aquilo que nós lhe ministramos também é importante, portanto, tem que ser unido, que é o terceiro momento do lado direito, a síntese. A síntese significa a reunião de teses. Sim, a palavra sim, em grego, significa reunir. Sintetizar, portanto, significa reunir caminhos diferentes, linhas diferentes, pensamentos diferentes. E unir não é apenas juntar, encostar. É ter uma coisa nova. A síntese entre o empírico e o abstrato não é nem empírico nem abstrato. É uma coisa sintética diferente dos outros dois elementos anteriores. Por quê? Porque agora o científico vai iluminar o empírico, ou seja, a síntese é, ao mesmo tempo, o conhecimento científico junto com o conhecimento cotidiano. Em outras palavras, o conhecimento empírico cotidiano do senso comum tem que entrar para a escola para ser analisado, estudado pelo conhecimento científico, para que passe à síntese junto com o conhecimento científico e o cotidiano. De tal forma que, numa imagem, poderia dizer, e essa imagem não é minha, de Vygotsky, o senso comum, o cotidiano,
tem que subir até o conhecimento científico sinteticamente, para que se junte ao conhecimento científico sintético e ambos desçam à realidade. Porque a gente diz, conhecimento científico é aquele que está na escola, o conhecimento científico é aquele que os professores explicam, é a ciência, é aquilo que é difícil, aquelas palavras difíceis do grego, do latim, que ninguém mais sabe o que é. Quando você vai comprar um remédio, o nome dos remédios, a maioria das vezes está tudo em grego, em latim, porque buscam a raiz, buscam aquilo que é histórico. Então, temos que respeitar. Mas eu diria, os conceitos cotidianos sobem pelos abstratos, pela abstração, melhor, os conhecimentos cotidianos sobem pelo abstrato à síntese, para que o conhecimento científico sintético desça à realidade e o educando passe a ler a realidade também do ponto de vista científico. Porque a ciência não está na sala de aula. A ciência está na vida. A ciência está na cozinha. A ciência está no clube, está na praia, está no trabalho, está em toda parte. E a ciência, ela tem que descer à prática. Por quê? Porque se nós ensinamos, e é isso que a pedagogia histórico-crítica proclama, se nós ensinamos para que o conhecimento científico ilumine a vida dos cidadãos para contribuir na transformação social, o conhecimento científico tem que pesar nos ombros de quem o adquiriu. Eu diria que, ao sair da escola, porque está formado, o aluno deve carregar uma mochila de conhecimento científico, teórico, práticos, para que sirvam na vida dele. De tal forma que o conhecimento científico, ao menos em grande parte, e esse é o esforço que nós, professores, temos que fazer, ele tem que passar para a vida cotidiana dos nossos educandos. Eu vou repetir um pouco, vou dizer agora algumas coisas e depois posso até repetir. Se vocês forem a um determinado mercado e vocês vão comprar frutas, dependendo da fruta, já vem na embalagem a origem, a procedência, a data de colheita, o prazo de validade, o tipo de uva, o tipo de sabor, a proveniência, se é do norte, do nordeste, do sul, do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná. São informações que estão lá. Onde está o conhecimento da ciência? Não só para crianças, mas para todos nós. Na embalagem, pelo conhecimento que nós vamos adquirindo, não é o cotidiano, é o científico. Mas um científico tornado cotidiano. Por isso, o cotidiano não é ruim. Não se joga fora o cotidiano, mas ele tem que ser iluminado. Voltando ao exemplo que eu dei na aula passada. O sol nasce. Vocês veem que o sol nasce. Vocês sabem que não é isso. Então, pelo resto da vida, você vai ver que o Sol nasce, sobe e desce. Cientificamente, você tem que ter certeza que esse é apenas o fenômeno, a aparência. E deixo claro, as aparências não enganam. Elas são muito sinceras, elas são aparências. Se você quer saber o que há além da aparência, trabalhe, estude, desvele. Pegue Paulo Freire e tire o véu. Desvelar é tirar o véu. Descubra a sua cabeça e procure. Desvelar é exatamente esse trabalho de você penetrar na aparência, que a aparência não é falsa, a aparência é aparência, ela é científica enquanto aparência. Temos aquele ditado, as aparências enganam. Não, não enganam. Elas não mentem, elas são aparências, são aquilo.
dizer, mas pela embalagem a gente julga. Se num litro de água, ou num litro de leite, num litro de vinho está escrito que é vinho, essa é a aparência. Pode ser que tenha vinho dentro, mas pode ser que não tenha vinho dentro. Pode ser que a aparência diga que é uma água mineral, natural. Você vai abrir, você vai ver que não é água mineral nem natural, é uma água diferente. Então, a essência se busca a partir da aparência. A essência é verdadeira, é aquilo que nós precisamos, aquilo que nós carregamos como norte de vida. Mas a essência vai envolvida numa aparência. Numa caixa de bombons, a gente acredita pela aparência que tem bombom dentro. Mas para saber se tem bombom dentro, eu tenho que abrir, apesar de todas as informações que a embalagem pode nos fornecer. Ser capaz de fazer isso com os nossos conhecimentos em sala de aula significa que nós estamos começando a trabalhar com um sentido e um significado para os nossos alunos. O conhecimento científico. Nessa mesma folha, vou terminar essa primeira quadrícula em cima, à esquerda, nível de desenvolvimento atual, que já vimos um pouquinho, é aquilo que o aluno sabe. Professor, mas os meus alunos de matemática são fracos na universidade, não aprenderam. O nível dele é esse, o nível de desenvolvimento atual significa aquilo que o aluno consegue fazer sem a minha aula. Aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já tem, aquilo que ele já aprendeu. Se ele aprendeu, é aquele nível. Se ele não aprendeu aquilo que eu gostaria que ele tivesse aprendido, não é problema meu, nem dele ou dele, mas ele não aprendeu. Então, não adianta exigir aquilo que ele não pode dar. Então, o desenvolvimento atual é o nível em que o educando consegue realizar as coisas por si mesmo antes de minha aula, porque ele já sabe, pode ser do senso comum, do cotidiano, mas ele sabe. A minha aula, efetivamente, começa na teoria, na análise, no abstrato, na zona de desenvolvimento imediato ou incipiente, que é aquele momento em que o aluno tem um conhecimento cotidiano, precisa do conhecimento científico, mas não consegue andar sozinho. Daí que entra o professor. Aqui no meio é que entra o professor com sua competência, com seu conhecimento, com seus cursos, com sua autoridade científica, com sua autoridade moral, ética, como profissional. Aqui é que entra. O aluno sabe contar, mas ele não sabe para que serve a raiz quadrada, o valor do π. Professor, o que vale para mim aprender o valor do π se eu nunca vou usar? Lembre-se que você não está ensinando a raiz quadrada e o π para você usar todos os dias. Você vai usar, ou quem vai usar, é pessoa, ou são profissionais que trabalham em determinada área. Aí você tem que contar também, às vezes, alguma história. Por quê? Porque não é qualquer um que usa toda a matemática. Então, nós temos que ser capazes de ver que cada fórmula tem a sua aplicabilidade, seu abstrato. Já que falamos no valor do π, eu não sei por que eu aprendi. Sei que é 14 mais qualquer coisa. Mas eu tenho um irmão, que hoje está aposentado, lá no Rio Grande do Sul, que na região dele era o único que fabricava pipas de vinho. Aquelas barricas de 100 litros, 200 litros, 300 litros, 1.200 litros. Ele fazia com muita perfeição. Ele era semi-analfabeto, morava no sítio. Mas para fazer aquelas barricas, aqueles barris, ele utilizava o π. Porque aquelas ripas que contornam, que fazem o contorno do tambor ou do barril, elas têm que ser aplanadas, têm que ser acertadas de tal forma que elas fechem por si mesmas, sem cola, toda a estrutura. Uma pipa de vinho não tem cola entre suas ripas, as suas duelas, que eles chamam.
É só encostado de tal forma. Por isso tem que ser aplanada, inclinada de tal maneira que ela se encaixe absolutamente certas. Isto só se consegue pelo valor do pi. Aí eu fiquei quieto, eu que tenho doutorado em educação, e ele me explicando como é que se usa o pi. É assim, cada um na sua profissão sabe. Então, vejam, não é porque eu não uso, nós estamos aprendendo conhecimentos sociais necessários para o mundo de hoje. É evidente que nós temos hoje problemas que não existiam antigamente. Na nossa sala de aula entram miles de ingredientes que ajudam ou que dificultam para chegarmos no concreto. Isso aqui é complicado. Quando nós temos na primeira coluna aqui à esquerda, a síncrese, o empírico, o nível atual, nós dizemos que o concreto está aqui. Aqui é o empírico, aqui é o começo. No extremo oposto, nós temos o concreto no pensamento. Aí é diferente. Nós temos como conceito que concreto é a mesa em que eu posso estar apoiado, é a cadeira que é o centro, é o celular, é o computador, é o armário, é o arquivo. Essas são coisas concretas. Substantivos concretos e abstratos ainda fazemos. A gente diz que casa é um substantivo concreto, porque representa uma casa, um prédio, uma habitação. Mas a palavra casa, não é concreto, é abstrato. Nós dizemos é um substantivo concreto porque tem a sua representação. Porém, a felicidade é um substantivo abstrato. Você não viram a dona Felicidade desfilando por aí, toda linda, toda majestosa, especialmente em 7 de setembro, desfilando a felicidade? Nós dizemos que é abstrato. Dentro dessa teoria do materialismo histórico dialético, isso não sou eu que diz, isso é Vygotsky, isso é Marx que diz, o concreto é concreto no pensamento. O que é o concreto no pensamento? É o mesmo objeto físico, vamos ficar no físico para nos entendermos melhor, é o mesmo objeto físico visto com múltiplos olhares. Mas o objeto físico mudou ou não mudou? Veja, tem que saber. Você é um ser humano físico. Você é um objeto físico. O eucalipto é um objeto físico. Vocês conhecem o que é o eucalipto? Eu creio que sim. A gente já viu eucaliptos grandes, pequenos, menores. Alguém tem uma sementeira para vender mudas de eucalipto. Mas nós conhecemos o eucalipto. E até sabemos que existem espécies diferentes. Mas, para o nosso cotidiano, a gente talvez tenha alguns usos do eucalipto e pronto, é suficiente, porque eu sei que serve para lenha, serve para escorar construções, pode-se fazer móveis, alguma coisa a gente sabe. Mas numa aula de botânica, no segundo grau, no ensino superior, o professor vai explicar profundamente para os alunos o que é eucalipto, porque cabia dentro da unidade de ensino. Então, ele começa dizendo que eucalipto é uma árvore que tem 600 espécies diferentes. Eu não sei se é verdade, mas eu li isso. E ele mostra as diferentes espécies. Faz a taxonomia, isto é, a classificação genealógica, podemos dizer assim, do eucalipto. Daí ele vai explicar as raízes, a casca, a flor, as flores, as folhas, a madeira, para que servem, como se utiliza, quantas espécies são, quem utiliza as essências de eucalipto, como se extrai a essência de eucalipto, como se faz óleo de eucalipto, como se faz tudo com eucalipto. Quem planta, quem vende, quem compra, quem lucra, quem perde,
quem engana o outro, quem fica feliz porque vendeu 500 eucaliptos e ganhou dinheiro para comprar o necessário para ele. Ou seja, dentro da história do eucalipto, em termos científicos, existem centenas, dezenas, centenas de envolvidos que circunstanciam esta árvore, que é diferente, todo mundo sabe, de um pé de laranjeira, de um pé de laranja, de uma laranjeira. Mas o eucalipto, ele tem uma estrutura própria. Se você quer eucaliptos que tenham o tronco reto, você tem que plantá-los perto, relativamente perto, medidos, claro, o distanciamento, para que ele se autoconstrua, se autofaça. Vamos dizer assim, quem tem uma plantação de 10.000 eucaliptos, ele não vai tirar os galinhos pequenos embaixo, porque ele sabe que, com o tempo, à medida que ele cresce, esses galinhos vão caindo por conta e não atrapalham o tronco. Observem outro eucalipto plantado num descampado, num deserto, numa zona rural. Dificilmente ele vai ter um tronco único. Ele vai ter galho desde o chão esparramado por tudo que é lado. Por quê? Pode ser a espécie, mas eu julgo que é porque ele não tem ninguém que os eduque, que ele seja educado. Ele não é educado. Então, ele tem todo aquele esparramo. No eucaliptal, ele é educado pelos outros eucaliptos. Todos têm que se conformar uns aos outros. Observem uma floresta. As árvores grandes, elas buscam subir, mais que podem. As menores sobem até que podem, mas elas se conformam, elas se autoconformam, autoencaixam e constituem a floresta. Voltando ao nosso eucalipto. Você estudou durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, tudo sobre eucalipto. E você conhece o eucalipto, porque lá perto da escola tem um pé, tem uma plantação. Você olha para aquele eucalipto antes da aula e depois da aula. O seu olhar é o mesmo? Se você aprendeu alguma coisa sobre eucalipto, você nunca mais vai olhar para o mesmo eucalipto com os mesmos olhos. Por quê? Porque você aprendeu. E você aprendeu, e se você aprendeu, é porque você mudou. E se você mudou, o eucalipto também mudou. Ele não é mais o mesmo, ainda que fisicamente, fisionomicamente, ele seja o mesmo. Ele não cresceu 1 metro porque durante 4 horas você estudou eucalipto. Ele continua o mesmo, talvez cresceu meio milímetro se tiver água e adubo suficiente. Mas ele continua o mesmo. Mas não é mais o mesmo para você. Por quê? Porque você tem múltiplos conhecimentos sobre ele. Isto significa você está no pensamento concreto. Você está com o concreto no pensamento. Este eucalipto agora é muito mais completo do que antes. Portanto, não é mais o mesmo eucalipto, é diferente, porque você aprendeu. E se você aprender, você também mudou. E se mudou, ele também mudou. Não fisicamente, você não ficou mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, porque aprendeu tudo sobre o eucalipto. O eucalipto também não mudou se você o estudou, mas o seu olhar é diferente. Esse é o processo pedagógico, gente. Partimos daquilo que o aluno sabe, vamos para o abstrato e vamos para o concreto no pensamento. Qual é a concepção que o aluno tem sobre o conteúdo que você sabe e ensina, vamos dizer, para o agrônomo, sobre adubação de solos, sobre o plantio de soja, sobre os tipos de soja, sobre soja transgênica, não transgênica, que no Paraná não podia se vender, exportar soja transgênica num determinado tempo, num determinado governo do Estado. Meus irmãos que têm a pequena agricultura lá no Rio Grande do Sul
Eles diziam aqui, nós plantamos soja transgênica faz anos, ninguém nunca nos disse nada. Tudo bem, continue. Vou fazer o quê? Então, esse é o processo dos professores. Mas, vamos voltar para a gente não se confundir. Você fez o seu plano, e o seu plano não está no nível da sala de aula do aluno, não está no nível em que se encontra o aluno. Por quê? Porque você não sabe em que nível ele está. Você parte do abstrato, você parte do conteúdo que está dado pela equipe de professores ou pelo currículo, e você tem aquele conteúdo abstrato. Então, o professor, o ensino do professor começa pelo abstrato, pelo conhecimento incipiente, quando o aluno precisa de auxílio. Este é o planejamento. Mas a aula pode começar a partir daquilo que o aluno sabe sobre o conteúdo. Então, o que se pode fazer? Você anuncia, vamos dizer, tem o plano. Geralmente, nós não entregamos o plano para os nossos alunos, mas poderia ser feito. Você diz, o nosso conteúdo desse ano é a disciplina tal. Dentro dessa área de conhecimento, temos 3 tópicos, ou 4 tópicos, que são as unidades. A primeira unidade vai trabalhar sobre tal e tal assunto. Aí você apresenta, no plano teórico, você tem a listagem da unidade, o título da unidade, vamos dizer, 3 subtópicos do trabalho que você vai desenvolver. E já adiantando, alerto que não façam planos de ensino de aula por aula. Dentro dessa metodologia, não dá. Faça um plano, quem tiver entusiasmo e força de tentar mudar um pouco a sua aula, faça o plano de uma unidade, que tem 10, 12 aulas, 15 aulas, 1, 2, 3 semanas, ou, enfim, não dá para ser aula de 40 minutos, de 60 minutos, ou só de 4 aulas, às vezes tem que ser feito conforme dá. Mas não dá para fazer essa metodologia numa aula. Às vezes leva-se 2 meses. Então, temos que ter a paciência conosco mesmos de sabermos que nós podemos mudar e não necessariamente sabemos como fazer tudo ao mesmo tempo. Mas você apresenta o conteúdo. A unidade é esta. O primeiro tópico chama-se assim. Aí você apresenta para os alunos o objetivo geral da unidade, que é aquela, eu diria, pequena utopia que você gostaria de alcançar com os seus educandos. E depois, se você quiser ser bem metódico, dos 3 tópicos, que são diferentes, por isso merecem considerações diversas, a cada tópico desse, formule um objetivo específico para que o aluno, ao aprender o conteúdo, ele saiba que aquele conteúdo que está aprendendo tem como finalidade isto que o professor anunciou. Vocês sabem que formular objetivos é uma das coisas mais chatas que tem, mais complexas que tem, que não agrada ao professor. Por quê? A gente ensina, o aluno sabe o que tem que fazer. Sei lá. Eu acho que se o ensino nosso é diretivo, quer seja presencial ou online, ele é dirigido. E se ele é dirigido, estou encaminhando meus alunos pelo caminho que eu já conheço, para que ele faça o mesmo e cresça e vá além. Porque todo aluno, bom aluno, deve ir além do seu mestre. Mas o mestre é o histórico, aquele que lhe deu boas aulas, ou aulas menos boas. Não se preocupe com os professores menos bons. Eles fazem o que podem. Não defendo aqueles que são relapsos, mas eu deixo assim, uma informação de que todos nós temos limites. E esses limites têm que ser respeitados. Aos bons, aos menos bons e aqueles que não deveriam ser nossos professores. Nem dos nossos filhos, nem dos nossos netos. Mas estão lá como profissionais. A listagem do conteúdo e objetivo. Então, estou nessa primeira coluna agora descendo. Prática social escolar. A listagem do conteúdo é que você vai apresentar e os objetivos. Tem o objetivo geral e o objetivo específico.
tanto o geral quanto o específico tem duas partes. A primeira parte refere-se na formulação escrita, na frase que você vai escrever. Você vai escrever só uma frase. Você anuncia aquilo que o aluno vai aprender. Na segunda parte, você vai dizer para que serve esse conteúdo para a vida do educando. Em outras palavras, o aluno aprende o quê? Para quê? Quem está com a apostila ali, olhe bem no fundo da página, fora das quadrículas. Lá embaixo. Está escrito assim: a elaboração de um objetivo em função da aprendizagem do aluno, não do professor, hein? Da aprendizagem do aluno. O professor ensina, mas pense no aluno. O aluno vai aprender para quê? O professor ensina também para quê, mas o aluno tem que aprender para quê? O educando aprende o quê? Conteúdos científicos, conceitos, métodos, procedimentos, atitudes. Para quê? Para a prática social extraescolar dos conteúdos aprendidos, visando a transformação social. Não se entusiasmem demais com a transformação social, porque senão nós vamos carregar toda a culpa e toda a responsabilidade da transformação social aos professores, à escola que não ensinam, que estão desatualizados, que não sabem trabalhar, e por isso que a sociedade vai mal. Não cabe à escola toda a responsabilidade da transformação social. A escola cabe, sim, grande responsabilidade. Mas nós temos que ser capazes de fazer o nosso trabalho bem feito dentro daquilo que nós temos. O exemplo que vocês têm lá embaixo é um exemplo simples, mas vamos ver. O objetivo específico é sobre o perímetro, uma aula de matemática simples. O aluno vai fazer o quê? Vai aprender o quê? As noções básicas de perímetro. Para quê? A fim de medir e calcular o tamanho de um campo de futebol, na sala de aula ou na sua casa. Veja que a segunda parte não significa transformação social em si, mas o aluno vai aprender um uso do conhecimento científico. E quando se diz uso, entendam que não é apenas uso físico, como fechar a torneira para economizar água. O aluno vai aprender a economizar água. Para quê? Para que tenha para todos. Para isso, ele vai fechar a torneira. Então, é preciso que o uso social do conhecimento seja feito, não necessariamente para a transformação da sociedade diretamente, porque a escola não tem condições de, sozinha, transformar a sociedade. Mas sem a educação, a escola não... Sem a educação, a sociedade não se transforma. Então, é preciso que a gente veja um pouco isso. Mas passe para a segunda página para ver um pouquinho aquilo que está um pouco acima daquilo que eu estava dizendo. A página 2 dessa apostila, o método dialético, pedagogia histórico-crítica e plano didático docente-discente. Ali os dados de identificação é apenas para vocês saberem onde estão situados. Instituição, curso. Esse aqui foi elaborado por um grupo de alunos meus no ensino médio. E tinha a disciplina de conhecimento que era direito ambiental. No ensino médio, num determinado curso, tinha essa disciplina, direito ambiental. Professor, o ano letivo, a série, o ano, o terceiro ano, por exemplo, bimestre, primeiro, segundo, terceiro, total de horas-aula. Previram que esse conteúdo poderia ser trabalhado em 6 aulas. Prática social como ponto de partida da prática educativa. Listagem do conteúdo e objetivo. Título da unidade. Política do meio ambiente do município. O tópico, aliás, da unidade era título da unidade. O conteúdo é a política do meio ambiente do município. Esse é o título da unidade que os alunos vão trabalhar junto com o professor. Objetivo geral da unidade.
Veja que escrevo ali, o aluno vai aprender o quê e logo abaixo para quê. O aluno vai aprender o quê e o para quê. Como vocês são inteligentes, não precisam escrever no seu plano, porque isso é um exagero meu de didatismo, para que os alunos se conscientizem de que tem duas partes no objetivo. Senão, os objetivos que são feitos, que são apresentados, todo mundo diz, o professor ensina, o aluno aprende. O objetivo do professor é ensinar. Sim, o objetivo do professor é ensinar para quê? Então, por isso que eu escrevo ali para marcar bem. Mas na formulação não precisa, basta que vocês compreendam que tem duas dimensões. Vamos lá. O aluno vai aprender o quê? Compreender o que é desenvolvimento sustentável da comunidade, a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Veja que é um objetivo geral. Compreender o que é desenvolvimento sustentável é um pouco amplo, mas tem que estar dentro disso tudo que vem depois, a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Isso tanto pode ser no campo, como na sociedade, como na roça, como na periferia, como no meio urbano, como no rural urbano, em toda parte. Mas, ao final, a gente vai ver o que é preservar o meio ambiente na cidade. Conteúdos específicos. Tópico 1 de conteúdo. Conceitos fundamentais de meio ambiente. Objetivo específico. Conhecer os conceitos fundamentais relativos ao meio ambiente, a fim de utilizá-lo de maneira adequada na orientação dos participantes de uma associação de bairro. Eles tinham lá, na comunidade onde eles viviam, tinha uma associação de bairro. Então, eu disse, por que vocês não trabalham com eles isso? Então, eles elaboraram isso para que eles, numa palestra, num encontro, pudessem falar isso para os seus vizinhos de comunidade. Tópico 2 do conteúdo. Da Secretaria do Meio Ambiente do município. Objetivo específico. Conhecer as competências e responsabilidades da Secretaria do Meio Ambiente que devem estar escritas em uma resolução, em um documento, para verificar quais instrumentos da política deste setor estão sendo postos em prática. Veja que aqui nós questionamos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente do município. Isso já tem uma conotação um pouquinho diferente do que aprender para fazer uma prova. O aluno tem que ser capaz de ir além daquilo que ele está aprendendo para fazer a prova. Terceiro tópico. Do saneamento básico e do controle das atividades poluidoras. Objetivo específico, aprender o que diz a lei do município sobre esse tema, para verificar se está sendo praticada ou exigir das autoridades competentes que seja cumprida. Percebem como o conteúdo já tem uma dimensão um pouquinho além da sala de aula? É isto que nós queremos. O cidadão não é aquele que faz a prova e tira 10 e depois diz, graças a Deus, não preciso mais fazer nada. Não precisa ir lá na prefeitura brigar. Mas temos que estar atentos como cidadãos de direitos e deveres. Tópico 4. Da educação ambiental. Objetivo específico, analisar os dispositivos legais sobre a conservação ambiental. O professor deveria levar para a sala de aula as leis municipais ou estaduais que forem para a preservação do meio ambiente. Buscando fazer com que os educandos pratiquem no cotidiano ações de preservação da natureza rural e urbana. Talvez esse tema, se fosse tratado hoje, vocês teriam maravilhas com as enchentes do Rio Grande do Sul, o que fizeram com o meio ambiente, aquelas águas, o que estão fazendo as queimadas em Santa Catarina, no Paraná e no norte do Brasil, na Amazônia,
Campo Grande, nos estados do Mato Grosso. Não basta aprender que o fogo queima. Ele queima, todo mundo sabe. Precisa saber se precisa queimar tanto e se é lícita ou se é ilícita, se é preciso atear fogo sempre dessa forma, se é uma questão política, se é uma questão de necessidade de sobrevivência. As águas também fazem parte do meio ambiente. Isto seria a preparação que você poderia fazer com os seus alunos. Esta unidade aqui não precisa que você chegue na aula e diga assim, bom, leia tudo isso para o aluno. Ele vai dizer, professor, não vai adiantar, nós não vamos fazer isso, não. É muita coisa, esquece. Faça, anuncie só o primeiro tópico. Vamos dizer assim, conceitos fundamentais de meio ambiente. E você vai, de cada tópico, você vai dar o objetivo. Até se você quisesse tentar fazer um experimento com você mesmo. Não, se você tem duas áreas de conhecimento, duas disciplinas, não faça essa mesma proposta em duas disciplinas. Mas tente fazer em uma, levando isto. Você vai ver como os alunos podem se interessar. Até porque, se você anuncia os objetivos aqui, eles serão trabalhados depois, nas próximas unidades, a gente vai ver, e, ao final, você pode fazer prova sobre isso. O aluno aprendeu o quê? Para quê? E aí entra, então, a questão da avaliação, que a gente vai trabalhar no próximo encontro, da avaliação dos conteúdos. Mas a avaliação dos conteúdos não é só o que o aluno aprendeu, é o que aprendeu e para que aprendeu. Ainda que não seja a prática de verdade, mas é já a formação que ele recebeu para tanto. Então, isto é um pouquinho... depois, na próxima aula, a gente vai continuar a leitura desse tópico, mas eu gostaria de fechar essa parte da primeira coluna para mostrar como o professor tem que mudar a sua proposta de ensino e aprendizagem para crescer ele e os alunos. A minha fala pode ajudar, mas você só vai conseguir se você experimentar. Até eu sugiro, se alguém quiser experimentar e tentar fazer dentro dessa programação, dentro dessa perspectiva, me manda o que você fez, eu posso dar uma olhada, posso sugerir, mas não obrigar. Eu acho que nós somos livres de caminhar e fazer o nosso barco andar e sermos capazes de repetir a mesma rodovia, mas não o nosso caminho, porque o nosso caminho é diferente de cada vez. Bem, lá no início, então, nós tínhamos a prática social escolar, a listagem de conteúdo e objetivos gerais e conteúdos específicos. Isto é, eu diria, o plano. Mas o plano de ensino, ele é formal. Ele é a lógica. Por exemplo, o primeiro tópico do meio ambiente, conhecer os conceitos do meio ambiente. Você acha que o aluno está interessado em saber os conceitos sobre meio ambiente? Ele quer saber, professor, por que está queimando lá? Por que tacaram fogo aqui perto da cidade? Por que são presas as pessoas que intencionalmente, confessadamente, comprovadamente atearam fogo de propósito? Eu sempre gostei de ver o fogo arder, mas não perto de mim, nem nas minhas coisas. Mas é preciso que a gente estude isso. Então, vejam, dentro dessa perspectiva, o plano é para ser executado. A forma de executá-lo não necessariamente precisa seguir essa ordem lógica, formal, linear, diretiva. Porque você planejou sem a presença dos alunos. Se você tem 30, 40, 50 alunos numa sala de aula, a sua proposta lógica ela tem que ser dialética, tem que ser dinâmica, tem que ser com os alunos. Mas
há uma forma que pode ajudar. Nesse mesmo tópico, você anuncia aos alunos sobre o direito ambiental até onde nós fomos. E daí, até antes de conhecer, se você quiser, dialogue com os alunos, antes de começar a explicar o conteúdo. Dialogue, faça um diálogo, ouça, ou peça para que ele escreva alguma coisa que você vai direcionando. O que o aluno já sabe sobre direito ambiental? Comece perguntando para ele, faça algumas perguntas. Aliás, se quiserem voltar ali na página 2, na página 3, por favor, desculpe a minha alternância de página aqui. Na página 3, na parte de baixo. Conhecimentos prévios do aluno sobre a aula, sobre o tema da aula. O que os alunos já sabem sobre o tema da unidade de aula? Eu diria isso, você pode começar até mesmo antes de anunciar o programa, antes de anunciar os conteúdos da aula. Bom, o conteúdo da aula é sobre meio ambiente. O que você sabe sobre meio ambiente? Pergunte para ele. Dialogue com os alunos, perguntando, por exemplo. Claro que você tem que preparar algumas questões, porque você não vai chegar lá de improviso, uma vez que a sua aula é sempre planejada. Como o tema desta aula, desta unidade, está presente na sociedade e na vida de vocês? O meio ambiente é um problema para vocês hoje, só para os homens do campo que devastam a terra? O homem muda a terra ou a terra muda o homem? Aqui em Maringá tudo era floresta. Hoje, para preservar o mínimo de floresta urbana, é um problema sério e tudo foi devastado. O café ocupou tudo. Agora é soja, é o gado. De que forma os meios de comunicação tratam o tema de meio ambiente? Ouça deles, assim, informalmente. A preocupação das autoridades com o meio ambiente, por exemplo, hoje, com as queimadas, com as chuvas, com... Veja lá as enchentes de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Há quantos anos estão construídos aqueles diques para impedir a água de entrar na cidade? E foram conservados e foram atualizados? Não, porque não deu enchente no meu governo. Se o meu governo não deu enchente, passados 4 anos, o próximo prefeito que se avenha com aquilo. Ou seja, nós postergamos, nós achamos, julgamos que a enchente não volta mais. Nós acreditamos que aquilo que era sempre uma utopia, que o tempo ia mudar, que o problema da calamidade universal do clima iria acontecer, mas isso vai ser lá muito longe, depois de mim, bom, o que vier depois de mim, talvez meus netos, os descendentes que se virem, né? No entanto, está hoje ali. Os climas extremos, os ambientes extremos, o fogo no mundo, não é só aqui no Brasil, são questões que vão além da sala de aula, mas também na sala de aula. Os nossos alunos serão, hoje ou amanhã, os nossos defensores, os nossos advogados, os nossos políticos, os nossos representantes, os nossos professores. Então, nós temos que ser professores além da sala de aula. O nosso ensino não é para a prova tão somente, mas também para a prova. O aluno tem que mostrar, tem que provar que ele sabe o conteúdo científico. Mas também tem que ter ideias claras de como ele vai usar esse conhecimento científico para a sociedade, ou na sociedade. E cada um tem uma percepção do meio ambiente. Na região de Maringá, que era tudo floresta, a glória dos desbravadores era desbravar, derrubar a mata para construir o progresso, construir a civilização, construir um novo tempo, uma nova terra, um novo viver. No curso de pedagogia, numa das aulas, numa das unidades, tratava do meio ambiente no ensino escolar. Isso me incomodou porque
na Semana do Meio Ambiente, o que a gente via nas escolas, especialmente do ensino fundamental e médio, eram enormes quadros, ou fotografias, ou de jornais, ou de revistas, mostrando que tudo estava destruído, que tudo estava queimado, aquelas queimadas, aqueles troncos, aquele fogo destruindo tudo. Numa das escolas em que eu fui, perguntei, e aí está preocupado com o que resta ainda de mata, de árvore? Na escola só se ensinava a destruição e a construção, e o replantio de árvores. E o plantio e a conservação à beira dos rios, à beira dos lagos, das nascentes. Esse grupo de alunos fez um trabalho muito bem feito e convidou um pioneiro de Maringá para encerrar a aula, né? Para encerrar com glória, levar um pioneiro para a sala de aula, para que ele fizesse o relato dele, né, do desmatamento. E ele chegou e falou, bem desenvolto, explicou o que eles fizeram, como chegaram, como a Companhia Melhoramentos do Paraná começou a desbravar, que veio de São Paulo, de Londrina, e foi chegando até aqui, era mata, e nós começamos a fazer a civilização aqui. E como era lindo ver aquelas árvores enormes tombando para fazer o progresso. A glória deles chegava a chorar de emoção para mostrar como eles fizeram o progresso acontecer. E os alunos choravam de raiva, porque aqueles que desmataram já não estão mais aqui, nós, pobres alunos, é que temos que consertar o estrago. Ou seja, é assim que nós vivemos, é assim que nós estamos trabalhando. Eu acho que consegui um pouco dar conta, apesar do atraso. Vou verificar também o que aconteceu com os meus documentos aqui, porque o meu computador... Mas não é a primeira vez que falha, e as falhas existem também. Muito obrigado por hoje. Desculpem o transtorno, é a minha voz que não é tão boa e hoje estava um pouco pior. Mas estamos ali. Bom, professor querido, nós só temos a agradecer ao senhor pela paciência e por mesmo não estando nas condições perfeitas de saúde, né? Eu também, essa semana, as ites começaram a incomodar, como nós já falamos, né? Lucros são privados e as desgraças socializadas, né? Com esse agro que não é tech, não é pop, não é tudo, né? Mas, enfim, professora, eu só tenho a agradecer. Obrigada pela paciência, né? Obrigada a todas e todos que permaneceram e aguardaram também pacientemente, né? Até a gente conseguir fazer a aula, né? E hoje nós não conseguiríamos de forma alguma se não tivesse o Jefferson aqui para nos ajudar, o Rogers também, né, os colegas aqui do Departamento de Formação que estão trabalhando. Então, agradeço imensamente, colegas, e agradeço também aos nossos intérpretes de Libras, né? Então, a gente vai encerrar, né, hoje, estamos já em cima do nosso horário, né, em função do que nós temos a questão da limitação de horário dos nossos intérpretes, né, que o horário deles encerra às 7 horas, né, e já vamos deixar acordado, então, professor, o nosso último encontro. Eu postei uma mensagem lá na nossa sala de aula do Moodle, eu não sei se todo mundo já conseguiu visualizar, conseguiu se inteirar. O nosso último encontro, então, fica por dia 4 de outubro, né, professor? Sim. O professor está com uma questão de saúde com a sua companheira e vai precisar acompanhá-la, né? Então, nós vamos fazer o último encontro no dia 4 de outubro, tá bem? Qualquer dúvida, vocês chamem lá no Moodle, escrevam para o endereço de e-mail do departamento, a gente vai conversando, mas já está postado lá no Moodle, tá bem? Então, agradeço a todos e todas, desejo um excelente final de semana, um bom descanso, melhoras para o senhor, professor, e votos aqui também publicamente para que tudo vá bem com a sua companheira, que tudo vá da melhor forma possível, tá certo? Tá. Obrigadão, então, e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.